e o que esperar do Atlético, líder da competição? Bom, primeiramente, agradecer a todos, né, a palavra do Álvaro, de toda a direção, do Francisco Diá, de todos que confiaram no nosso trabalho, que a gente possa ser recíproco, né, dar e fazer o nosso melhor em prol do ABC. Primeiramente, também, né, dizer que nós temos e confiamos naquilo que nós iremos fazer. Esperamos o apoio amplo e restrito também do próprio torcedor, né, para que nós possamos, todos nós, ser fortes e fazer uma retomada do ABC, que é aquilo que todos nós queremos. Temos aí um jogo extremamente difícil contra o Atlético, é um time que está muito bem na competição, haja visto aí pelos números, né, que eles têm na competição nesse início aí, né, de gols, onde que eles estão na tabela, e dizer que nós temos que ir para lá e fazer e entregar o nosso melhor. É isso que nós temos que fazer para poder ter uma retomada na competição e o quanto antes e o mais breve possível. As contratações, nós temos aí chegada de alguns atletas, né, que vêm aí para poder estar junto com nós, algumas lacunas, algumas necessidades, né, como foi o caso do Sampaio, na lateral, que nós tivemos uma contusão, e o Gênesis, né, que é um atleta que é uma referência, é um atleta que dispensa comentário pelo seu currículo, por aquilo que ele tem vivido no futebol. Então, são alguns jogadores, aqueles que já estavam aí, que já acabaram de chegar, e alguns até já estrearam, né, que eles possam saber a importância da envergadura de uma camisa como é o ABC e que levem para dentro de campo, demonstrem esse comprometimento e fazer com que o torcedor dentro de campo se sinta bem representado. Boa tarde, professor Roberto. Léo Félix, aqui da Marcos Lopes TV e 95 Mais FM. Seja bem-vindo a Natal e bem-vindo ao ABC Futebol Clube. Partindo a um ponto, né, de que no ABC hoje as coisas acontecem quando é positivo, a torcida comemora bastante. Quando acontece a coisa negativa, o torcedor ele já está repreendendo muito, né? Pelo início de Campeonato Brasileiro, pelo jogo fora de casa, o torcedor ficou entusiasmado. Mas já a derrota que aconteceu frente à equipe do Náutico, o torcedor ele já vem com aquele semblante de desconfiança e de cobrança, né? Muita cobrança e desconfiança, principalmente no trabalho do senhor, né? Desde a sua chegada. Obviamente que você é muito experiente para lidar com tudo isso, mas queria saber de você como é que você vai fazer para lidar, qual a receita para tentar mudar esse parâmetro dentro do ABC Futebol Clube para ter um ar de recuperação no campeonato. Bom, primeiramente, saber compreender o torcedor que ele tem, né, a ânsia, que ele quer resultados, ele quer a camisa forte e conquistas, né? Como isso acabou não acontecendo, é uma cobrança natural. Nós que estamos no futebol há algum tempo, nós sabemos que isso ela vai acontecer. Nós temos que saber lidar com isso e transformar isso num lado positivo para que a gente possa buscar resultados. Essa que é a grande realidade. Eu, propriamente, como já disse, tive uma passagem no ABC extremamente positiva. Cheguei num momento quase que parecido com esse num campeonato brasileiro da Série B, né? E nós tínhamos aí uma extrema urgência e nós conseguimos fazer a volta por cima e terminamos até sobrando na competição com aquilo que foi nos dado, vamos dizer, objetivo. Então, nós temos aí, né, não é uma situação muito parecida, mas nós temos também que ter essa recuperação. Ainda é o começo de uma competição e, ao mesmo tempo que a gente olha para frente, parece ser longa, se a gente andar mais um pouco, ela vai parecer ser muito curta. Então, nós temos essa urgência e que todos nós saibamos lidar com essa situação, a direção, a comissão e, principalmente, os atletas que entram dentro de campo. Boa tarde, professor Roberto Fonseca, Hugo Fernandes, da 98 FM Natal. Seja bem-vindo novamente aqui à capital Potiguar, ao ABC. Bom, minha pergunta é a seguinte: o torcedor abecedista, ele gosta de um time ofensivo, um time propositivo, que tenha a posse de bola, e o teu trabalho é muito sólido no ponto de vista defensivo, né? Tem resultados positivos, mas o senhor preza muito para essa questão da defesa, da estrutura, da consolidação ali no setor defensivo. O que é que o torcedor pode esperar do Roberto Fonseca este ano? Bom, primeiramente, esse ano, vamos lá, você pegou meu último trabalho, não? Não pegou, né? No São Bento. Nós fomos em 14 jogos, nós tivemos o melhor ataque da competição. Em campeonatos brasileiros,
O último artilheiro também foi o Dagoberto, então foram muitos gols. Todo treinador ele tem que saber ter solidez na defesa. Ninguém quer um time que tome gol toda hora, você tem que ter essa solidez. Eu acredito muito assim, são circunstâncias e necessidade. Você pega um time, às vezes, com um poderio grande, você tem essa condição de propor o jogo. E tem muitos momentos que você tem que saber fazer com que esse seja reativo. Então, eu acho assim que tudo é momento. E graças a Deus que eu tenho as duas coisas, que tanto é que a gente sabe lidar muito bem com isso, porque eu tenho números, né? Sou campeão em vários lugares, né? Nordeste, campeão do Nordeste, por exemplo, campeão em muitos lugares, né? Igual com o CRB, no Alagoano e vários outros lugares. Então, a gente tem assim, saber lidar com situações. Aquele momento que você tem uma grande arma poderosa, você tem que propor. E tem hora que você tem uma arma pequena e você tem que se esconder um pouco para poder matar o adversário. Então, eu acredito que todo treinador ele tem que ser estrategista e saber qual é a sua arma e em que momento que ele tem que usar. Boa tarde, professor Roberto, Judson Araújo, da 96 FM, né? Seja bem-vindo ao ABC. Eu queria saber, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua avaliação, você que já está aqui há 2, 3 dias, né, trabalhando com o grupo. Queria saber qual é a avaliação que você faz, né, desse atual elenco do ABC. Olha, nós temos um elenco dentro de um parâmetro, dentro da nossa divisão. Nós temos aqui um momento de transição, né, conversando, né, com pessoas dentro do clube, a gente comentando, né, que a saída e a chegada de atletas num momento quanto esse, né, que o carro já está em movimento, ele não é fácil de se fazer. Mas se faz necessário que isso aconteça. E ainda bem que é começo de uma competição. Nós tivemos atletas que não conseguiram, né, performar-se, né, com a camisa do ABC, então que eles sejam felizes também em outros lugares, e com certeza tem capacidade para isso. A chegada de atletas, e nós temos que remontar essa equipe para uma partida tão difícil fora de casa. Depois, novamente, nós temos um jogo dentro de casa tão quanto difícil, uma equipe de tradição, que nós teremos que propor e buscar ser agressivo e conseguir fazer o resultado. Então, eu acredito muito nisso, que nós temos que fazer esse reconhecimento, saber aquilo que nós teremos e as nossas necessidades. Eu acredito que esse seja o grande ponto que nós temos que agora, neste momento, conseguir fazer para a equipe do ABC retomar o andar nos trilhos aí. Professor Roberto, Rafael, Fute de Prime, de Oliveira Rádio. Queria saber, dar boas-vindas primeiro ao senhor e saber que o ABC está muito mal ofensivamente. Uma das grandes críticas da torcida é essa questão ofensiva, o time faz poucos gols, cria poucas oportunidades. Com as chegadas dos jogadores e do centroavante Genilson, como é que o senhor pensa em dar maior dinamicidade, já que chegou apenas um centroavante e tem muita carência de homem de lado de campo? Pensa em contratações para esse setor também? Olha, nós temos conversado diariamente, né, com o Francisco Diá, com o presidente, com a direção, das carências, necessidades ou aquela que nós temos, né, para que nós possamos saber aproveitar, ou reaproveitar, ou dar moral, né, para alguns atletas, né? Porque o mercado também ele é escasso e ele é difícil. Nós temos algumas coisas que aconteceram, como é o caso do Gênesis, realmente foi uma peça importante, difícil de achar, e que a direção está de parabéns de ter conseguido trazer um atleta desse naipe, dessa envergadura, neste momento. Então, assim, que a gente consiga também potencializar aquilo que nós temos. Às vezes, alguns atletas passando por um momento com maior dificuldade, que a gente consiga potencializar esses atletas aí. Eu acredito que é isso que o treinador tem que fazer, mesmo porque você tem, como eu já até falei antes, né, de você saber aquilo que você tem e aquilo que você precisa estar melhorando. Então, nós sabemos que, se você olhar números, nós vamos ter que melhorar as duas coisas, e aí nós temos que trabalhar em cima desses dois itens aí. Roberto, voltando, você é rodado mais do que peão, né? Igual a Francisco Diá, no futebol do Nordeste, né? Essa dupla pode conferir bem, né, fazendo gosto da nação alvinegra, da direção alvinegra. E outra pergunta, Genilson, pode ser uma diferença no ataque do ABC? Bom, primeiramente dizer assim, né, que para mim, ser comparado ao Diá já é para mim um lado super positivo.
E realmente vocês têm razão, nós somos experientes, já nos enfrentamos mais ou menos aí umas 10 vezes, né? Em todo lugar que você possa pensar, campeonato paulista, campeonato paraibano, campeonato brasileiro da Série B, da Série C, e eu já fui substituído por ele também. Então, assim, realmente para mim é um prazer enorme de estar nesse momento e fazendo parte da comissão técnica juntamente com ele. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Ah, tá. Eu acredito muito nisso. O Gênison, ele foi um atacante que nós trabalhamos junto por 2, 3 vezes, né? No próprio Grêmio Novo Horizontino, Paulistão, Série C, Série B, e foi um atleta que sempre deu um retorno. Claro que nós temos, como você acabou de falar, fazer com que essa bola chegue nesse atleta para ele poder fazer aquilo que sempre ele fez, gols. Ô, professor, a gente, né, nessa coletiva já se falou muito das necessidades do time do ABC para a sequência do campeonato. Se fala muito da frente, né? Mas o torcedor também ele se preocupa muito com a parte defensiva, que tem, de certa forma, ainda certas carências. A prioridade hoje, de repente, seria a contratação de mais um defensor aí para esse time do ABC? Olha, nós temos que avaliar muito, né? Nós tivemos uma urgência muito grande na lateral esquerda, né? Porque nós temos 2 jogadores que os 2 estão contundidos, né? O próprio Manuel, a gente não tem a ideia de quantos dias que ele ainda vai demorar para ter essa retomada. Então, nós tínhamos uma urgência enorme, conseguimos suprir com um atleta que a gente conhece, um atleta ritmado, ele chega em condição de estar jogando. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque toda contratação, ela tem não vou dizer um peso, né? Mas ela tem um ônus que traz para o clube, né, para o plantel e a necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é claro que nós estamos atentos. Eu, o Diá, Bira, o pessoal todo que tem aí trabalhado, a diretoria, sabemos das necessidades e qual é o nosso objetivo. E eu acho que isso daí, esse é um tipo de coisa que tem que ficar muito claro daquilo que nós queremos e para onde que nós queremos ir. Professor, eu sei que o senhor tem o hábito de valorizar todo o elenco. O ABC tem um jogador que é um grande ídolo, o senhor sabe, completou 200 jogos oficialmente, que é o Alisson, que é um jogador que não é mais aquele Alisson de explosão da época do Cruzeiro, do Botafogo, mas ainda tem muita técnica, muita habilidade. Então, muito se discute aqui sobre o posicionamento do Alisson, se deve jogar como um falso 9, como um ponta, como um 10, enfim. O senhor pretende utilizar o Alisson de que forma? Olha, como você acabou de falar, ele joga das 2 maneiras, né? Eu peguei um atleta num passado recente, e ele não tinha uma posição definida. Eu acabei conseguindo colocar ele de uma maneira que ele acabou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Um atleta mais ou menos dessa maneira. Eu acredito muito naquilo que a equipe fizer para ele também poder dar o seu melhor. Não podemos cobrar apenas o atleta, nós temos que cobrar a nossa equipe toda, é o todo. Ele tem que fazer parte do contexto, né? De repente, como ele tem essa condição ainda de jogar de uma maneira ou de outra, nós temos que ser bem perceptivo naquilo que nós queremos dele e como que a gente pode usar. Claro que eu vou estar conversando bastante com ele. Para mim foi até uma surpresa positiva que eu tive nesses 2 dias de trabalho com o Alisson, que ele teve uma entrega física muito, muito positiva, e eu acredito que ele ainda possa nos ajudar muito. Como eu já disse, a equipe ajudá-lo e ele ajudar a equipe também.